O Grêmio venceu a equipe do Avenida e o técnico Renato adotou um discurso equilibrado, mas destacou a necessidade de contratar. Recados foram passados e nós vamos falar sobre o futuro do Grêmio depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davili, nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, kto.com, onde a diversão acontece, vai na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e tu deixa os jogos bem mais interessantes, tá? kto.com, quem jogou no Grêmio se deu bem. O técnico Renato tem adotado uma estratégia nas últimas semanas e manteve ela lá em Santa Cruz do Sul, que é um discurso ameno, um discurso equilibrado, ponderando bem as palavras, mas enviando recados. Primeiro, o treinador valorizou a liderança do campeonato gaúcho, o Grêmio venceu, reassumiu a liderança, o Inter, com a vitória que teve no jogo que antecedeu o tricolor, tinha ultrapassado, mas o Grêmio retomou e isso é motivo de orgulho e satisfação, além de comemoração no bastidor. Agora, ele também aproveitou para falar sobre determinadas situações. De acordo com o Renato, o desempenho técnico do time não ter sido tão bom, além de outras condições como gramado, né, estrutura do estádio, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, também é o baixo tempo de preparação, a falta de tempo de preparação. Renato tem falado muito sobre calendário do futebol brasileiro e também culpa esse calendário pela lesão do Soteldo. Renato também entende a bronca que o torcedor tem com João Pedro Galvão. Fez questão de lembrar que João Pedro Galvão não atuaria nesse jogo, mas como o André estava machucado e foi para o sacrifício, inclusive entrando no segundo tempo, o JP Galvão foi mais uma vez titular. E aqui vem um detalhe. A argumentação de titularidade para o Galvão é o trabalho que ele faz sem a bola. Para o treinador, o Galvão ele é um batalhador, um cara que joga para o time e não para si. Sabe o técnico gremista da necessidade de gols, o centroavante vive de gols, mas desta maneira, né, pela coletividade ele tem defendido a titularidade do Galvão, ou pelo menos justificado. O Renato aproveitou também a entrevista para mandar alguns recados. O primeiro deles para a Federação Gaúcha de Futebol. E este foi um recado ácido. Para o Renato, a Federação Gaúcha tem feito muitas exigências aos clubes, em especial a dupla Grenal, e não tem cobrado o interior do estado. A estrutura lá do estádio de Santa Cruz do Sul era muito ruim. Para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter visto nas redes sociais as fotos, os jogadores do Grêmio ficaram na rua durante o intervalo, porque estava muito quente e o vestiário não tinha nenhuma estrutura, né? E os jogadores, pela necessidade até de pegar um ar, dar uma respirada, se sentirem melhor, ouviram as instruções do Renato ali na beira do gramado como se fosse um jogo de várzea. Mas o gramado é imbatível. O gramado muito ruim. O gramado é terrível, terrível. E isso pode ocasionar lesões e esse foi o alerta feito pelo treinador. Tanto é que o Renato chega até a fazer uma ameaça à federação, dizendo, olha, daqui a pouquinho a gente sai da competição, bota a garotada, né, não valoriza. Ele passou muito tempo dizendo que quer ganhar, que o objetivo é conquistar o campeonato estadual, mas em dado momento fez a vírgula de, olha, se continuar assim, daqui a pouco eu mudo de ideia e coloco a garotada em campo. Sobre garotada, na verdade sobre grupo de jogadores, né? As exibições elas têm gerado algumas reflexões, não só no Renato, mas no bastidor gremista, tá? E a principal reflexão é que o grupo é reduzido, ou está reduzido. Não à toa a direção mudou de ideia e está indo mais, né, com mais gana, mais força atrás de reforços. Quando eu falo a direção, não estou falando do departamento de futebol. Os dirigentes do futebol sempre quiseram contratar de 6 a 7 reforços, mas sim a ideia ou o processo de convencimento junto ao lado financeiro da equipe gremista, do clube, para a liberação de verba para mais reforços. Então, a partir de agora que está todo mundo alinhado, buscando reforços, a ideia de um grupo reduzido está em alta dentro do Grêmio. A utilização de garotos da base também deve aumentar a partir de agora, desde que os assuntos contratuais sejam resolvidos. O Renato deixou isso muito claro. E aí é um recado para o Gustavinho, que vai assinar a sua renovação nos próximos dias, mas também é um recado para o Jardiel, e essa é uma situação que a gente precisa ficar prestando bastante atenção.
Para o treinador, de 3 a 4 reforços são necessários, no mínimo, por baixo. Por quê? Porque o elenco está reduzido e ele tem feito improvisações, sabe que a temporada será longa e a Libertadores da América, a Copa do Brasil vão exigir muito do tricolor. Então, contratar é uma obrigação, mas faltam 15 dias para o fechamento do período de inscrições no Campeonato Gaúcho. E isso assusta o Grêmio. E isso obriga a direção a correr ainda mais. De acordo com o Renato, eles seguem trabalhando. E ele mesmo, o Renato, tem utilizado o telefone para conversar com atletas, para tentar entrar, né, num processo de convencimento das negociações. Só que essa forma de comunicar tem sido muito equilibrada. E isso tem chamado a atenção. O Renato, ano passado, estava cuspindo marimbondo, dizendo que o time do Grêmio não tinha condições de ser campeão da Copa do Brasil ou da disputa do Campeonato Brasileiro. O Renato estava cobrando de uma maneira muito mais forte em 2023 do que tem cobrado agora em 2024. E ele foi questionado sobre isso. E aí ele veio com o argumento de que ele vê que não existe má vontade na direção do Grêmio, que eles estão tentando, mas estão esbarrando em dificuldades. Ora, né, é uma questão financeira, ora é o clube que não libera aqui ou ali. Ele repetiu esse discurso das liberações e das dificuldades que tem tido, apesar do desejo dos jogadores de atuarem no Grêmio. Para fechar, ele citou o caso de Mateuzinho. Foi provocado a isso. Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, que quase foi pro Corinthians. O Grêmio sondou a situação desse atleta. Nas próximas horas a gente vai fazer um conteúdo especial sobre o Mateuzinho. Ele não negou o interesse do Grêmio no Mateuzinho. Também não confirmou. Mas vamos lá, o Renato ele já negou veementemente vários nomes que a gente sabe que o Grêmio procurou e acabou levando um não. O caso do Mateuzinho ele não negou. Acho importante ficarmos de olho. Nas próximas horas a gente fala um pouco mais sobre esse jogador e como ele poderia agregar dentro do time gremista. Tricolor que tem agora jogo marcado já na terça-feira, é isso aí, terça-feira já tem duelo pelo Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo na Arena, por isso o Grêmio já trabalha neste domingo e a gente vai contar todos os detalhes dos bastidores do dia a dia gremista aqui no A Dupla, então nos segue. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse conteúdo e a gente se vê. Tchau, tchau.